Eu deixei de ver ao vivo no Jornal da Band uma notícia e recebi aqui hoje de manhã, não sei se vocês viram, eu pelo menos não conhecia aquele indivíduo, fiquei envolvido com outras histórias e algumas do início da Lava Jato eu passei batido. E o Jornal da Band apresentou uma pessoa que foi uma das precursoras, deflagradoras do processo todo da Lava Jato. Era um carinha que vai explicar a história dele e é muito interessante, porque foi a partir de denúncia pequena como a dele que a coisa inteira veio a se tornar a maior investigação da história registrada do país. É um que está morando fora agora? Eu não sei se ele ainda está morando fora ou se esteve morando fora. Sim. Me pareceu estar aqui. Sim. Não é? Vamos ver então a matéria? Sim. Mostra pra gente, por favor. Tá legal? Exclusivo. O Jornal da Band revela quem é o homem por trás das primeiras denúncias que deram origem à Operação Lava Jato. Você vai saber como começaram as investigações do maior esquema de corrupção da história do Brasil. A Lava Jato é a maior operação da Polícia Federal em toda a história. Já dura quase 1 ano e meio. As investigações levaram à abertura de pelo menos 200 inquéritos. Executivos, políticos, doleiros e grandes empresários estão presos. Delações premiadas revelam aos poucos o submundo da corrupção e dos desvios bilionários na Petrobras. A Operação Lava Jato é amplamente conhecida, entretanto, o que poucos sabem é que ela só foi possível graças à determinação de um homem que resolveu contar tudo o que sabia ao juiz Sérgio Moro e aos procuradores da República. Hermes Magnus procurava sócios para montar uma empresa de tecnologia. Sem dinheiro do BNDES ou de outros bancos, apresentou o plano de negócios a uma empresa de investimentos, cujos donos eram o ex-deputado José Janene e o doleiro Alberto Youssef. O primeiro dinheiro para pagar despesas de transição da empresa, quem me entregou no envelope R$15.000 foi Alberto Youssef. Janene, morto em setembro de 2010, foi líder do Partido Progressista, o PP, e segundo o Ministério Público, um dos mentores do esquema de corrupção na Petrobras. Hermes estranhou a origem do dinheiro que era aplicado na empresa recém-criada, enviado por Janene e Youssef. Que depósitos feitos em caixas eletrônicos, fora do horário de expediente. Eu tenho dinheiro vindo de empresas de Brasília, vários CPFs, vários CNPJs. Eu fui consultar quem entendia. E essas pessoas disseram, olha, você está lavando dinheiro para alguém. E aí eu disse, bom, não é isso que eu quero. Minha vocação é fazer máquina, não lavar dinheiro. É a primeira vez que o empresário fala com uma equipe de TV. Ao perceber que estava envolvido em um esquema de lavagem de dinheiro, Hermes passou a registrar as irregularidades. E o que ele contou deu origem à Operação Lava Jato. Tudo começou com confidências de José Janene. Nas confraternizações na casa do Janene aos sábados. O Youssef sempre estava lá. Eu vi certo dia ele mandando recado a um interlocutor com a presidência da República, dizendo que esse interlocutor não estava levando os recados dele ao presidente Lula. E que se não o fizesse, ele iria pessoalmente conversar com o presidente. Eu ficava muito assustado com tudo aquilo. Ele demonstrava um conhecimento muito grande. Muitas das coisas que eu falei já foram comprovadas na Lava Jato, muitas ainda vão ser comprovadas. Janene passou a ter em Magnus uma pessoa de confiança. Por isso, contava tudo a ele. Deputado, e o mensalão existiu? Sempre existiu, só quem não pagou foi o ex-presidente tal. E isso... Quem é esse presidente? O Fernando Collor, que teve um desentendimento e não conseguiu pagar todo mundo, e por isso teria perdido o mandato. Com o estouro do mensalão, o esquema teve de ser paralisado. Janene contou então a Hermes que o governo havia criado uma outra forma de remunerar deputados fiéis e ganhar dinheiro para a campanha. Questionei ele. Bom, o mensalão então encerrou, e agora? Não, ele já tem um novo formato, que são as concessões. Ele tinha orgulho de dizer, ele ostentava esse mecanismo que ele criou, eles salivavam para falar esses malfeitos. E aí você desconfiou que fosse na Petrobras ou ele chegou a dizer que a Petrobras era uma delas? Não, ele sempre deixou claro o nome do Paulinho, do Paulo Roberto da Costa, e ele, tanto que eu tinha uma linha de produtos da área de petróleo e gás para teste, senão
deixe tudo pronto porque nós vamos conversar com o Paulo Roberto. Impressionado com tudo que ouvia, Hermes passou a gravar mensagens e a mandar e-mails para a Polícia Federal e a Justiça. Foi orientado a procurar uma pessoa. Eu fui indicado, então, por um delegado da Polícia Federal, de vários delegados que eu falei. Um deles ficou comovido com a situação, ficou sensibilizado e disse: se isso tiver que andar, você vai ter que fazer de outra forma. E me entregou o e-mail do juiz Sérgio Moro. A partir do momento que estoura a Lava Jato 2014, eu começo a passar todo o recheio da história e as provas que eu ainda tinha. Num dos depoimentos à Justiça, Hermes diz que Janine se gabava das relações que tinha com o ex-presidente. Ele falava sempre que só ele e José Dirceu derrubavam Lula. Na entrevista à Band, ele reafirmou o que já havia dito na Lava Jato sobre o ex-presidente. O que manteria ele no poder era tudo isso que a gente está vendo aí. Então, ele participava da engenharia. Não tinha como ele ser omisso a essa engenharia. O que apareceu até agora na Lava Jato é apenas a ponta do iceberg? É a ponta, sim, porque não entraram, não desarquivaram ainda oficialmente o inquérito do DENIT. Não entraram no BNDES, que a oposição fica o tempo inteiro tentando descobrir o que está acontecendo no BNDES. Ou seja, quando a Lava Jato conseguir entrar nesses novos frontes, eu acredito que isso que a gente viu até agora vai ser considerado nada. O empresário que só queria construir equipamentos de informática passou a ser ameaçado. O medo deixou o país, mas diz que não se arrepende do que fez e que ainda pode fazer mais. Eu estou fora do país assistindo TV, e aí eu vejo o Youssef passar algemados, passa outro, eu conheço esse pessoal. Eu acabei me tornando uma ativista dessa causa, né? E o que eu puder colaborar, eu vou continuar colaborando em todo o tempo. Vai feder mais ainda, né? Se continuarem, se não se derem por satisfeitos, se seguirem a linha, é claro que BNDES, fazendo parte de um esquema, imagine os volumes. O DENIT, imagine os volumes que passam por dentro desses órgãos. Meu Deus, o que a gente está chocado de perceber o potencial fabuloso realmente que o Brasil tem, né? Porque a gente conseguir sobreviver a toda essa roubalheira que a gente só vê a ponta do iceberg, é de um milagre extraordinário e mostra como se houvesse aqui um mínimo de compromisso com a bandeira, com o que a bandeira propõe, que chega a ser, é uma grande ironia, né? A bandeira do Brasil, ordem e progresso. Parece que devia ser desordem e putaria, só pode ser o nome da bandeira. Se houvesse um mínimo de coerência com qualquer desses dois objetivos confessados e flamulados, para nós, esse país ia ser uma coisa extraordinariamente potente. Exatamente. Mas é que nós inviabilizamos nós mesmos o tempo todo. É a desgraça da profecia daquela piadinha, mais do que correta, né? Da criação e do Criador, criando, os povos, as nações da terra. E aí vai, criando, dividindo, fazendo lá a divisão geodésica do planeta. E terremotos no Japão, isso e aquilo, países diferentes, Índia, muita coisa, Estados Unidos, com tudo que a gente conhece, fenômenos que assolam o país, e desertos na América do Sul, e um monte de coisas. E de repente aparece essa coisa verde, maravilhosa, paradisíaca, com esse litoral soberbo, montanhas lindas, natureza pródiga, água como em nenhum outro lugar, um negócio maravilhoso. E aí o Conselho dos Anjos, assistindo aquilo ali, se revoltou, né?
escuta, o senhor não está cometendo uma injustiça muito grande. O senhor deu porções de acidentes e fenômenos possantes, poderosos, nevascas, gelo, calor intenso, tufões, furacões, vulcões, espalhou por tudo aí, de repente o senhor cria esse lugar maravilhoso. Tem o melhor dos mundos. Errada, né? O melhor do mundo. Falou, não, vocês não viram ainda o povinho que eu vou botar lá, né? Porque é o povinho que nós somos, que eu sou, que nós todos somos. A natureza da gente é de uma estupidez malandra que poucas vezes a gente encontra igual. Porque capacidade para fazer, disposição para trabalhar, existe no país. Mas das nossas pequenas corrupções individuais que a gente pratica sem notar, nós adoramos uma corrupção. Está na nossa natureza. Nacional, não estou falando só na natureza humana. Eu estou falando que na cultura nacional existe um determinado apreço sutil por alguma forma de ganho colateral. Existe, está na cultura. Lateja na gente. O cara acha que se deu melhor se for assim. Não precisa ser nada grandioso. Às vezes até em casa. Se você tem um caixa 2 em casa, em relação a qualquer coisa, eu não estou me referindo só a dinheiro, o sujeito sente aquela alegriazinha de possuir o que ninguém viu, ninguém percebeu, ninguém está sabendo. Não ter que esperar tanto para conseguir certas coisas, esse prazer na queima de etapas que a gente tem imensamente. É uma vitória quando a gente conhece alguém que joga a gente lá na cabeça. A sua percepção pessoal, você acha que ainda vai dar continuidade a essas investigações? Ainda vai ter uma constância aí de continuidade, ainda que não seja tão rápido a conclusões? Você acha que ainda vai dar continuidade? Olha, eu acho que parar esse processo agora, a menos que houvesse um casuísmo absurdo, que o Sérgio Moro fizesse uma bobagem jurídica, processual no encaminhamento das coisas, ou atropelasse, ou caísse no conto da vaidade, no canto da sereia, e por vaidade entregasse informações privilegiadas para alguma mídia, isso ficasse comprovado. A menos que algo desse tipo acontecesse para começar um processo de desautorização das averiguações, se provasse algum tipo de corrupção no processo investigativo, ou de falta de isenção no processo investigativo, dramaticamente demonstrado, poderia ser um dos pretextos, sem golpes instituídos, a barrarem o fluxo do processo. A essa altura, só a justiça pode fazer mal a si mesma, se os juízes e autoridades do processo, porventura, perderem a sobriedade. Mas se eles mantiverem-se discretos e quietos, e não propaladores, como até aqui o Sérgio Moro vem se mantendo, fica difícil encontrar um pretexto para interromper um processo conduzido aos olhos do planeta. Porque é um negócio que está acontecendo. Você vê, o Dirceu foi preso num dia, na mesma noite já era notícia nos blogs do New York Times, do New Yorker, do Wall Street Journal, de tudo que é lugar, do London Times, está todo mundo de olho. Primeira página. Porque o mundo sabe o potencial que isso aqui tem, não é? E que se não fosse essa roubalheira toda, o Brasil deixaria de ser uma eterna promessa para ser um fato concreto. Eu nasci com o Brasil sendo uma promessa.
Daqui a pouco eu morro e ele continua sendo não mais uma promessa, mas uma piada. Ele já tinha sido piada muitas vezes antes. Quando o De Gaulle chegou aqui e conviveu com essa moçada, na época da ditadura militar, e ele foi embora e cunhou aquela expressão que falou, né? Este povo não é sério. Quem vai dizer o contrário? Eu me lembro que no governo do Fernando Henrique, a embaixada americana aqui, e eu conhecia o embaixador e o cônsul no Rio, esse pessoal todo, eles me visitavam muito, era um outro tempo. Então, conversávamos bastante. Eles fizeram um relatório para o governo americano, declarando a situação no Brasil como sendo de natureza endêmica no que tangia a corrupção. Isso para informar as empresas americanas que queriam fazer negócio aqui se era seguro ou não era seguro. Agora você tem essas agências de nota que dão nota de risco de negócio, de investimento. Sobem a nota, baixam a nota e tudo mais. Naquele tempo eram as embaixadas que tinham que monitorar os seus governos. Aqui não está bom. O pessoal que investe não está recebendo. Cuidado, avisem o pessoal aí para não perder dinheiro. E eles deram esse relatório, mandaram. Corrupção endêmica. Rapaz, eu me lembro que foi numa época em que eu era ouvido para tudo na mídia todo dia, tinha que no mínimo repercutir comigo qualquer declaração de qualquer natureza. Mas foram uns 3, 4, 5 dias, uma semana de discussão sobre isso, e o governo federal com ódio. Quando é que já se viu se poder afirmar que no Brasil tem uma condição de corrupção endêmica? E toda vez que vinham me perguntar, eu diria, infelizmente, eu gostaria de todo o coração poder dizer outra coisa, mas eu não posso, é endêmica mesmo. A começar de nós, das pequeninas coisas. Olhe para você mesmo e veja se não é endêmica. No que você aplaude? Nos ganhos que você tem. Quais são os ganhos que mais te dão prazer? Os suados ou os afortunadamente gratuitos? É um país que celebra pouco o salário e torce muito por alguma magia. A própria religião, ou as religiões prevalentes no país são assim. Não são religiões de ética de trabalho, são religiões de espiritualidades mágicas que reforçam o caráter macunaíma da nação. De modo que religiões de natureza ética não se dão bem no Brasil, que chegam e ensinam o valor do trabalho, de um dia depois do outro, de ganhos gradativos, de um sucesso conquistado por via de diligência, consistência, persistência, perseverança, preparo. Isso não tem e mais preparo. Não. Isso aí é o otário que faz assim. Porque o sujeito interessante é aquele que não tem que passar por nada disso e aparece nas cabeças. Isso faz parte de tudo, inclusive das espiritualidades prevalentes aqui no Papo de Graça. Quantidade enorme de gente que já fez essa viagem de ficar anos nas campanhas da magia, onde o cara não diz vai lá e trabalha, onde o cara diz bote aqui, frequente isso, faça essa malandragem. Toda mandinga é malandragem, toda malandragem é mandinga. Então faça essa malandragem, essa mandingagem, que você vai cair na frente do outro. Não é trabalho, não é olhando para o que você pode render, mas é sempre visando alguma mágica que te projete lá de lá. É que nós todos somos educados, e tão mais assim educados quanto façamos parte de grupos que reforcem o espírito
do Deus que intervém com magias na existência humana, que quebra o fluxo do trabalhador, da conquista, da ética, da gradualidade, da vitória honesta, simples e constante. Então, isso desgraçadamente nos falta. Não estou dizendo que não haja uma multidão de trabalhadores sinceros, em geral, esses estão nas classes mais simples. Porque de um determinado nível para cima, todo mundo que pode não devolve. Se achar, não devolve. Esconde quietinho e segura. E se puder meter a mão, mete mesmo. E a melhor coisa é aquela que a gente pode celebrar como tendo recebido sem ter feito nada. Do ponto de vista social, econômico, financeiro e do progresso natural da existência no cotidiano. VNV TV, o canal é você.